Fala, gente linda. Olha, hoje eu tô honrado. Tenho uma entrevista agora com um homem que eu admiro, mestre, professor, político, gênio. O cara que quer transformar a Serra Carioca na Serra do Silício. Se você entende de tecnologia, o seu lugar é aqui. Com vocês, Marcelo Verli. Ó, e não se esquece, já pega um bloquinho, uma caneta, já curta esse vídeo, já se inscreve, se não está inscrito, já se inscreve no nosso canal, salva ele e manda para os amigos. Vamos aprender junto. Um beijão para vocês. Fala, gente, como é que você tá? Ó, hoje o Imagina TV tá incrível. Trouxe um mestre, um amigo, assim, um companheiro de música. Ó, vi esse cara em várias tretas. Vou pedir para ele falar algo. Ele já tá rindo aqui. Vou pedir para ele falar algumas tretas. É uma pessoa que passou, ó, pela política. Hoje eu acho que ele quer transformar a cidade que ele mora no Vale do Silício. Ó, brinca não. O homem vai fazer, como eu posso dizer, um estrago do bem, entendeu? Vai arregaçar, que o cara é trabalhador. Com vocês aqui, meu amigo Marcelo Verli. Tudo bom, Marcelo? Tudo jóia, Adriano. Obrigado aí pelo convite. Me sinto muito honrado. Agradecer também ao Thiago, todos os amigos e amigas, né, que vão nos acompanhar nesse momento. E você está falando aqui, eu já estou pensando em todas as possibilidades. Treta, né? Mas assim, no ponto que você toca, eu não tenho dúvida que Nova Friburgo tem um potencial gigantesco para se tornar uma referência na área de inovação e tecnologia, como várias cidades no Brasil se tornaram. Mas quando eu vim morar aqui, na verdade eu conheci Friburgo antes de vir morar. Eu vim 3 anos antes, eu vim a passeio, gostei da cidade, depois recebi um convite para passar 6 meses, que já são 22 anos. Eu sempre tive a sensação que bom para Friburgo, hein? Eu acho que sim, espero, né? Isso é referência, né, Adriano? Ai, que bom, obrigado. E aí, quando eu vim aqui, eu falei assim, cara, essa cidade não é turística, essa cidade é indústria. Na época, né? Apesar de todo o apelo turístico que a cidade tem, você que teve na política, ó, gente, esse homem foi secretário de governo, cara, assim, foi vereador, é um homem de projeção, é como eu costumo dizer, o network dele é bom, é forte. E aí, como é que você vê, assim, quando você olha para uma cidade, assim, como é que você vê, assim, essa cidade tem potencial? Adriano, eu posso dizer que um dos motivos que me levaram a decidir, num dado momento, a entrar para a vida pública, foi o que eu identificava na época como esvaziamento econômico. O Friburgo estava perdendo indústrias, Sim. Algumas indústrias que poderiam ter vindo para a cidade foram para outras cidades, e aquilo tudo numa época em que eu estava procurando meu primeiro emprego, minhas primeiras oportunidades profissionais. Isso me chamou muito a atenção. Como também me chamou muito a atenção, porque fez toda a diferença para mim, ter feito a universidade, ter feito administração no curso superior, fui presidente de diretório acadêmico, enfim. E ali naquele momento a gente começa a ter essa visualização. Nova Friburgo com uma vocação industrial muito forte, histórica. A gente está fazendo essa gravação num espaço emblemático do desenvolvimento industrial, não só de Nova Friburgo, mas do estado do Rio de Janeiro, na verdade, do Brasil. Se não me engano, nós estamos na ARP, que foi uma fábrica de renda, se não me engano, foi a primeira da América Latina. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Foi uma das primeiras, sim. A industrialização em Nova Friburgo aconteceu antes da industrialização brasileira. Exatamente. Nós tivemos a vinda da ARP, da IPU, alguns anos após a Filó e mais alguns anos a AGA. Essas 4 indústrias configuraram essa vocação industrial do município, que tem tanto hoje um peso, uma importância muito grande no setor de confecções, como também no setor metal mecânico. Mas então, esse são 2 setores muito importantes. Deixa eu fazer uma perguntinha assim, cara, que eu acho que é top. Gente, eu fico com o celular aqui que eu recebo perguntas, você já sabe, já me conhece, né? Cara, antes disso tudo, quem é o Marcelo? Assim, você é friburguense? Friburguense, nascido e criado ali na região do bairro Ipu. Pô, maneiro. Na Coronel Zamit. Filho de Manuel Pereira de Lemos, seu filhinho Lemos, pintor de letreiros que durante décadas pintou muitas fachadas de lojas, de indústrias, da antiga FAOL. Saudoso filhinho, meu pai querido, nos deixou há 11 anos e um legado fabuloso. Filho de uma dona de casa e também merendeira de escola pública, dona Carmelita Verli. Estudei praticamente a minha vida inteira em escola pública, Galdino do Vale, João Bazé, Jamil Eljaic. Um único ano eu estudei numa escola particular, que foi o CEF, foi um ano também muito marcante na minha vida. Fiz uma graduação em administração, depois fiz uma primeira pós em gestão empresarial, um mestrado em engenharia de produção, o MBA em administração pública e, mais recentemente, um doutorado em políticas públicas e formação humana.
Sou casado com a Júlia, pai do Lucas, com quase 7 anos, o Gabrielzinho, que é uma delícia, exemplo do Lucas, que tem agora 1 ano e 5 meses, e tem um filho de 20 anos, maior do que eu já, o Eude Emanuel, que é também uma preciosidade. Conheço os 3. E, fundamentalmente, eu procuro aplicar na minha vida o que eu ouvi do meu pai a vida inteira. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, isso marcou aí muito a minha vida. Tem algumas chaves aí. Vocês já pegaram o caderninho e a caneta que eu sempre peço a vocês? Porque, assistir um podcast desse e não tá com papel e caneta aí para anotar, tá engolindo mosca. Olha só, o cara tem um herói, o pai. Total. Certo? Segundo, olha o lema do cara. Quem não serve para servir... Quem não vive para servir, não serve para viver. Tá ruim para você aí? Se você não tá servindo, então faz favor, né? Vamos servir, né? E o servir é em todos os sentidos o tempo todo. Há muitas pessoas, infelizmente, né, Adriano, que adotam uma postura utilitarista. Só se dirigem a outra quando tem uma necessidade. Muitas vezes não responde uma mensagem no celular, um e-mail que recebeu, uma ligação não retorna. Dá uma trabalheira danada, meu amigo. Mas às vezes eu fico até 00:30, 1h da manhã, respondendo a todas as mensagens que eu recebi. E olha que dependendo do semestre, eu tenho 200 alunos. A gente tem lá o grupo Nova Fria Serra do Silício, que tem mais de 220 pessoas no grupo. Eu participo de algumas dezenas de grupos. Então esse cuidado com a responsividade, com o dar o retorno, estar sempre interagindo, independente de você ter uma demanda ou não, você se colocar à disposição, porque hoje circular informação é um serviço fundamental. Porque uma informação bem circulada pode representar o sucesso ou o fracasso se a pessoa não tiver acesso àquela informação. E eu trabalho com essa conexão o tempo todo, dá uma trabalheira danada. De vez em quando algumas pessoas falam, caraca, Marcelo, parece que você está em 10 lugares ao mesmo tempo, que você estava numa reunião, respondeu uma mensagem, publicou no grupo. Mas é isso, é o tempo que a gente vive, né? A aceleração, a transformação digital, tudo isso nos propicia. Bem diferente de quando eu fiz aquele primeiro curso de datilografia, lá para os idos dos anos 1980. Aliás, se eu tivesse permanecido até hoje como um exímio datilógrafo, que eu fui à época, eu estaria fora do mercado. Esse é um outro ponto. Ir se adaptando, se transformando, se alinhando às novas tendências. É isso que a gente tem que fazer. Segura aí. Adaptação, alinhamento às novas tendências e transformação. Estão anotando aí. Então, se você quer vender, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer ser alguém na vida, se você quer ter... Esse cara aqui é respeitado onde ele chega. Onde ele chega, as pessoas cumprimentam. Se você quer parecer com isso, tem que se adaptar, tem que se transformar e tem que respeitar, né? Para ser respeitado, inicialmente você tem que respeitar, né? Você dá a primeira mão para depois pedir o serviço. E hoje a gente vê com muita, em muitas mídias, né, essa coisa da adaptabilidade, flexibilidade, da transformação. Nesses 2 anos de pandemia, a gente está levando isso num nível numa intensidade nunca antes imaginada, né? Você falou que você foi líder estudantil, porque eu fui também. Eu fui comandante de greve, contra aumento de escola, aquele lance todo. Isso com 16, 17 anos. E, nossa, correr da polícia. A gente fala isso, as pessoas pensam que é... Não, antigamente tinha isso, né? O camburão parava a gente, rapa fora que a gente vai apanhar hoje, porque você estava tentando mudar uma ação social hoje, que é uma coisa muito difícil, porque as pessoas falam nas mídias sociais, elas têm um poder para falar nas mídias sociais, mas a persona é um flagelo, são pessoas assim acovardadas, e isso é ruim. E você não, se você for um cara que deu a cara a tapa, porque eu tô falando porque eu te conheço, mas deixa eu tirar uma dúvida, porque quem tá ali deve estar pensando assim, como é que tu entrou na política? Nos anos 90, quando eu estava iniciando meu ingresso no mercado de trabalho, eu me deparei com Nova Friburgo se esvaziando economicamente. Você estava já na faculdade de administração? Estava terminando a administração. Eu fiz administração entre 1988 e 1992. Você terminou a administração o quê? 98, 97? Eu terminei em 92. Eu terminei em 96. Terminei em 92. Não, 97. No ano de 1992... Não, 98. 98 que eu terminei. No último ano da graduação, que foi 1992, aliás, doideira, hein? Dia 19 de dezembro próximo, completaremos 30 anos que concluímos a graduação. Já temos um grupo no WhatsApp, como tudo na vida, com 30 colegas. Temos aí mais 15 que a gente precisa resgatar para a gente poder juntar e comemorar, fazer uma confraternização. No último ano da faculdade, eu
Fui eleito presidente do diretório acadêmico, foi a minha primeira eleição. Caraca. E foi uma estratégia interessante. Eu fui a cada período, eram 8 períodos. Em cada período identifiquei quem era o líder ou a líder. Convidei para compor a chapa comigo. Fizemos uma chapa super vitoriosa. E tive lá 200 e poucos votos. Então, e o candidato concorrente teve cerca de 80 votos. Então eu posso te dizer que ali já começou seu network. Que é uma palavra muito comum hoje. Começou antes, né? Eu quase profissionalizei no futebol, cheguei a jogar no Júnior do Friburguense, então desde a infância, aliás, né, eu queria aqui dedicar esse programa a uma pessoa muito querida, o filho dele está aqui acompanhando, uma pessoa que nos deixou por conta da Covid, o Jacó, que foi um dos grandes amigos que eu fiz ao longo das minhas trajetórias futebolísticas. Joguei no Filó, joguei no Friburgo, joguei no Botafoguinho, joguei no Friburguense. Joguei em vários clubes até quase profissionalizar no Friburguense, só que aí eu tive um problema mais sério no joelho. Então a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 100 colegas do futebol daquela época, dos anos 80, dos anos 90. Que maneiro. Já fizemos vários eventos, vários encontros. Então tem esse networking. Tem um networking do colégio, Falei ontem, sabe com quem? Com a minha primeira professora. Que maneiro. Tia Ana Neves, do Jardim de Infância, na época, né, Galdino do Vale Filho. Tia Ana é sempre uma grande amiga e volta e meia a gente interage. Então acho que a educação, né, as escolas por onde eu passei também contribuíram muito. E na faculdade, o fato de ter sido líder estudantil, presidente do diretório, e não fiz uma gestão de ataque a ninguém. Fiz uma gestão propositiva, fizemos uma avaliação dos professores, dos serviços que a faculdade oferecia, propusemos melhorias. Foi super interessante e acho que ali começou a consolidar essa visão da importância da política, não naquela época ainda partidária, eleitoral, mas a importância da boa política na solução das questões. A minha entrada se deu no ano de 2000, quando eu ajudei uma candidatura majoritária, né, à prefeitura. Essa candidatura foi vitoriosa e no ano seguinte eu comecei a assumir funções, secretário de administração, secretário de governo, secretário de gabinete. No primeiro mandato da então prefeita Saudade Braga. Que foi assim, a gente fica brincando que nós estamos falando, a gente está num município do estado do Rio de Janeiro, de que teve como prefeita uma nordestina. Né? Eu adoro falar isso, que assim, eu sou nordestino. Tem um emblema interessante, né? Marcou. Isso foi marcante. E foram 2 mandatos que tiveram uma atenção social muito significativa. Geraram novas lideranças, tanto que na eleição seguinte, em 2004, eu disputo e sou um dos vereadores mais bem votados da cidade. Sim. A gente começa a fazer um trabalho também junto ao Legislativo, trazendo ideias, né, de tudo aquilo que a gente vinha construindo na universidade, na nossa vida profissional. Posso fazer uma pergunta cabeluda, Marcelo? Eu sou seu amigo há muito tempo. Você pode tudo, Adriano. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível ser político e honesto? Porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? É absolutamente possível. Na verdade, a gente vive numa sociedade que sobrevaloriza os aspectos negativos, né? Eu acredito nisso. Eu tenho cerca de 22 anos, desde as minhas primeiras funções públicas, eu não tenho vergonha de absolutamente nada que eu fiz, de nenhuma situação que eu tenha participado. Consegui fazer entregas significativas, fosse na administração, na Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação, no Legislativo Municipal. Criamos a Escola do Legislativo para fomentar a educação para a democracia, Câmara Jovem, enfim. Então é muito gratificante olhar para trás e verificar, né, como a trajetória surtiu efeitos e contribuiu para muitas pessoas. E, fundamentalmente, é absolutamente possível você agir de forma honesta, de forma íntegra na administração pública. Como político que eu sei que você é, eu conheço sua história, sua trajetória toda assim. Eu fico brincando, se o cara sentou aqui é porque o cara tá bem na fita, né? A gente só traz gente assim que é pra... Mas a minha responsabilidade tá aumentando, hein? Não, a gente só traz gente aqui que é pra, né, tentar ensinar, tentar mostrar um caminho pra quem tá ali. Me fala uma coisa assim, ó, você foi político, né? Você está político, né? Porque a gente sabe que em algum momento a gente pode parar e fazer um ano, né, sabático, ser um período sabático, e depois voltar ou não. Você está político, você é um influenciador, você é um professor, mestre. Agora me fala uma coisa, a gente tem ali um monte de empreendedores ali, um monte de gente. Com toda essa tua expertise, o que falta para um empreendedor, assim, você olhando da sua posição hoje, que você é um cara que como é que eu posso dizer, vê solução aonde as pessoas veem problema,
vê vantagem, outras pessoas vê desvantagem. Se olhar para uma cidade como Friburgo e achar que ela pode ser um Vale do Silício, eu acredito com você que aqui tem muito mais para dar. Mas tem que, para você enxergar isso, o que você acha que, o que pode fazer uma diferença na vida de um empreendedor? Mas olha, eu consegui falar. Dá para gravar quantos podcasts a partir da sua pergunta? Não. Tenta falar. A nossa cidade ela tem um viés empreendedor histórico. Sim. Ela foi berço de vários grandes empreendimentos que modelaram a cidade que nós somos hoje. Claro. E a partir de crises diversas, essas crises contribuíram para a geração de outros segmentos que fizeram com que Nova Friburgo se tornasse conhecida íntima, né? Como a capital da moda íntima. Exatamente. Como polo metal mecânico e por aí vai. Se eu não me engano, Friburgo ostentou durante muitos anos a colocação da maior fornecedora de lingerie da América Latina. Isso. Se eu não me engano. Isso. Temos uma produção agrícola importantíssima. Nossa, somos um destino turístico que pode ser melhor trabalhado, mas mesmo não estando sendo tão bem trabalhado, é um destino turístico importante. Temos multivocações. E quando a gente se depara com esse mercado que, ao mesmo tempo em que ele gera ameaças, ele tem muitas oportunidades, a mentalidade que hoje, né, no linguajar das startups se chama de mindset, sim, é fundamental. E eu realmente, não vou dizer que eu não tenha tido problemas na vida. Algumas pessoas que estão assistindo a gente, elas não têm, assim, não tiveram ainda aprender um pouco do linguajar startupeiro, como se fala. Me fala aí para eles o que é mindset. Mentalidade. É a forma de você encarar a vida, os como problemas. Você vai ver o seu... E eu vou te dizer que um grande diferencial eu tive quando eu fui participei da segunda turma do Empretec em Nova Friburgo. Eu fiz em fevereiro de 2000. Eu sei. Eu quase não consegui concluir. De tanta pressão, de tantas coisas que foram acontecendo. Mas eu vou dizer, a minha vida profissional antes do Empretec e depois do Empretec. Foi na mesma turma? Eu sou empreteco da terceira turma e eu fotografei todas as turmas do Empretec. Então a foto é sua. Eu publiquei outro dia no TBT da quinta-feira. Que bacana. Por isso que ficou boa, né? E por isso que resiste ao tempo, né? O cara é um monstro, ó. É fenômeno. Enfim, então essa mentalidade, onde as pessoas veem problemas, a maioria das pessoas veem problemas, você procurar identificar uma oportunidade, onde as pessoas veem impossibilidades, você identificar alternativas de solução, isso faz muita diferença. Vamos voltar ao exemplo da moda íntima, né? A Filó, num dado momento, demite algumas centenas de trabalhadoras. Essas trabalhadoras pegam a sua indenização, compram maquinário, compram tecido, o resto é história. Nova Friburgo chegamos a ter talvez milhares de micro e pequenas empresas. Eu posso dizer, então, que o empreendedor de sucesso, pelo menos o exemplo do que a gente viveu aqui na cidade, estava o tempo todo na mão dele a razão do que podia fazer. Por exemplo, elas eram já costureiras, elas só continuaram fazendo aquilo por conta própria. Aí é o empreendedorismo por sobrevivência, né? É o caso típico, né? No Brasil, uma vez eu entrei numa discussão no Sebrae, há muitos anos atrás, com isso. Gente, eu já fotografei para Fijan, para o Sebrae, então assim, de vez em quando eu dava um demitido, falava alguma coisa. Então, o que acontecia, o pessoal fala, o país é o país do empreendedor. Eu falei, não, o país é o país de quem precisa de dinheiro, então termina sendo empreendedor. Então, por sobrevivência. Como você pode ter um empreendedorismo por oportunidade, empreendedorismo por vocação. Eu conheço pessoas que vão empreendendo sem cessar, uma vez atrás da outra e vão criando negócios, gerando riqueza do nada. Eu falo, a minha esposa é uma grande empreendedora. Sim. Em alguns momentos de crise financeira, ela gerou novos negócios do nada e esses negócios geraram renda. Eu me lembro que ela montou foi a primeira vez na cidade que eu vi uma empresa de reuso de roupa. Isso. Né? Achei aquilo fantástico. Enfim, então essa coisa do empreendedorismo, a gente não pode dizer que todos têm esse perfil, né? Há pessoas que têm um perfil mais de se vincular através de um trabalho, de uma participar do CLT. Então a gente não pode generalizar. Não, claro que mas não. que existem muitas oportunidades inexploradas e que podem gerar novos negócios, pode. E quando a gente fala Nova Friburgo, Vale do Silício, enfim, é importante a gente lembrar de um movimento, né, que aconteceu há uns 10, 11 anos e que se incorporou ao Inova Free. Por isso que o nosso nome hoje é Inova Free Serra do Silício. São dois movimentos, um com mais tempo, outro com menos tempo. Com que objetivo? Resgatar aquele sonho
E você lembra, não sei exatamente quando você chegou em Nova Friburgo, que ano? Eu estou aqui desde 99. 99, né? Então foi um pouco antes. 90, 91, lideranças de Nova Friburgo falavam da intenção de tornar Nova Friburgo um polo de software. Prefeitura, associação comercial, Sebrae. Só que a gente se deparou com uma situação concreta. Não tínhamos formação de profissionais na área. Sim. Não tínhamos uma graduação em análise de sistemas, de engenharia de computação, um tecnólogo em processamento de dados. Então teve todo um trabalho, e aí a gente precisa falar da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que formou profissionais na área de tecnologia em processamento de dados. Durante muitos anos. É uma perda que até hoje a gente ressente, né? Em 2014 ela interrompeu as atividades. A UERJ trouxe engenharia mecânica, trouxe engenharia de computação, trouxe mestrado e doutorado em modelagem computacional, mestrado em materiais. A Estácio trouxe análise de sistemas. O Cefet, a partir de 2008, vários cursos, inclusive sistemas de informação. Então você passou a ter formação de profissionais na área tecnológica, científica e de sistemas que não tinha antes. Então, hoje nós temos uma condição inigualável se a gente pensar no interior do Estado. Poucas cidades do interior do Estado do Rio reúnem a quantidade e qualidade de profissionais formados ou em formação nas áreas tecnológicas. E aí, como ninguém faz nada sozinho, é fundamental você juntar universidades, entidades governamentais, entidades empresariais, sociedade civil organizada, empresários, empreendedores, empreendedoras que estejam realizando trabalhos, aproveitando a tecnologia, porque esse caldo, quando der liga, é o que vai gerar o salto de Nova Friburgo. Então, além das vocações tradicionais que a gente já tem, históricas, confecções, metal mecânico, turismo, agroindústria, principalmente serviços, polo educacional, polo de saúde, daqui a pouquinho a gente vai ver Nova Friburgo explodindo então, na área da inovação e da tecnologia. Fazendo uma brincadeira aqui, é espada Tandera, né? Visão além do alcance, né? Viu que ninguém estava vendo. Isso. E começou a correr atrás. E vocês estão vendo que é um processo. Tudo precisa ter um processo, porque não começou ontem, né, Marcelo? Não. Você já tá brigando por isso aí já há uns 15, 16 anos aí, pelo Adriano, menos. Quando eu fui presidente do diretório, no último ano de faculdade, eu me deparei com um conceito chamado empresa júnior. Eu lembro disso, eu lembro. Isso, a gente pode falar que isso é desde 30 anos. Isso, 30 exatamente, anos. empresa júnior. 3 anos depois, eu assumo a gerência da incubadora de empresas de base tecnológica da UERJ. Hoje o nome atual seria aceleradora de startups. Sim, né? Espaço para poder acelerar o desenvolvimento da empresa. Estamos falando de 25 a 30 anos. E aí não dá para falar só eu. Quantas pessoas vêm oferecendo contribuições, participaram quantas instituições, disso. Quantos eventos, quantos seminários, quanto esforço vem sendo dedicado por tantas pessoas ao longo do tempo. Então eu diria que hoje a gente amadureceu, nós temos as bases para o salto de qualidade. E aí você tem iniciativas, a Associação Comercial, por exemplo, está estruturando um centro tecnológico de fomento a startups. O governo do estado vai implantar na estrada Friburgo-Teresópolis um centro tecnológico para formação, para ensino e pesquisa. A incubadora de empresas da UERJ está reativando suas atividades. O ecossistema de inovação agora consegue instituir um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Você começa a ter vários movimentos acontecendo em paralelo que, convergindo, podem potencializar muito o resultado da cidade. Eu sempre pergunto aqui, Marcelo, porque, assim, de uma forma geral, a gente tem um roteirinho, assim, que aqui é um bate-papo leve. E as pessoas que estão assistindo aqui são pessoas comuns, que às vezes elas não tiveram a facilidade, ou talvez onde elas estão não tiveram acesso à educação. Então eu posso dizer assim, tudo que você está falando, um nome é muito forte para mim, chama-se formação. Se a gente quiser ter imagina esse marketplace, né? Imagina Brasil, né? Esse podcast, Imagina TV, ele existe para fomentar pensamentos, fomentar cultura negocial, fomentar, assim, para que o empreendedor consiga pegar um caso de sucesso aqui, outro caso de sucesso ali e aplicar na vida dele. Então, assim, sem formação não há como chegar lá? E a gente pode ampliar para a palavra-chave, educação. Né? Educação. Educação é a base de tudo. É a base de tudo. Para você buscar uma formação técnico-profissionalizante, uma formação empreendedora, uma formação superior, você precisa ter uma base educacional. Nós já tivemos épocas no nosso país de uma qualidade educacional talvez superior do que a que temos hoje. Isso é fato. Mas ela não era acessível a todos. Como é hoje.
E você conseguiu, então, uma disseminação, uma praticamente universalização, por exemplo, no ensino fundamental. No ensino médio você teve uma ampliação bastante significativa. Na própria formação superior, e isso tudo vai refletindo. O professor Cláudio Egler, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele escreveu um artigo uma vez que eu extraí uma frase e eu carrego para a minha vida inteira. As cidades com maior concentração de estudantes universitários são as cidades com maior oportunidades de geração de emprego e renda. Quanto mais agora, em que a gente vive uma época em que tudo precisa de uma base tecnológica, uma base de inovação. Então, Nova Friburgo vem passando por esse processo de evolução. Quantas instituições nós temos? Além das que a gente já falou aqui, você tem o Senai, mais de 70 anos formando profissionais com excelência. O Senai Espaço da Moda, também aqui na região do Espaço da ARP. Temos o próprio Fab Lab, ali junto ao Senai, que é um laboratório de última geração. Ou seja, esse processo educacional se fortaleceu muito. Eu diria, Adriano e amigos e amigas, que nos últimos 20, 25 anos, talvez esse esteja sendo o aspecto mais positivo da cidade, em termos de evolução, de ampliação, que, como vai acontecendo, a gente não se apropria e talvez não dê tanta visibilidade assim. Mas é isso que permite que, por exemplo, esse Espaço ARP, que no auge da fábrica tinha uma única empresa com 2.000 funcionários, hoje tenha mais de 120, 130 empreendimentos com mais de 4.000 pessoas circulando diariamente aqui, porque você gerou uma diversificação. E essa formação, se você perguntar, eu estudei jornalismo, eu fiz publicidade, eu fiz administração, eu fiz direito, eu fiz computação, todo mundo eu fiz engenharia. de alguma forma fez alguma coisa. Isso vai contribuindo muito. A gente está falando com pessoas aqui de vários lugares do Brasil, certo? E eu vou usar a Friburgo só como exemplo para a gente pensar. Então, para uma cidade, uma das características que o Marketplace me ganhou foi assim, fomentar negócio dentro da região. Então, assim, para eu ter dinheiro, eu tenho que dar dinheiro para você dar para ele dar para o outro, para passar para mim de novo, né? O dinheiro circular. Então, eu posso dizer que para uma cidade crescer, é o que você está me falando, né? Para uma cidade crescer, as pessoas têm que ter educação. Acho fundamental. E esse é um papel fundamentalmente, inicialmente, do poder público, mas que ele pode ser costurado coletivamente, com ações da iniciativa privada, entidades empresariais, sociedade civil organizada. Quanto maior o índice de escolaridade, de escolarização, de qualificação, e a gente não pode perder de vista que a inteligência não está diretamente ou exclusivamente associada à formação. Não. Eu conheço inúmeras pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e são tão inteligentes, e são extremamente inteligentes capacitadas assim, fazem a diferença. Mas pensando assim, em termos estatísticos, quanto maior a escolarização, maiores são as possibilidades de implementação. Mesmo que seja, vamos imaginar um empreendedor que não tenha tido a oportunidade de escolarização. Sim. Mas a empresa começa a crescer. Ele precisa colocar um administrador para cuidar de um setor. Ele vai precisar de um sistema. Vai ter que trazer alguém. Vai trazer um profissional da área de software. E por aí vai. E aí você vai ganhando corpo e fazendo com que a empresa conhecimento capilarize. é tudo. Mas só para não perder a referência, pensar global e agir local. Durante e pós-pandemia, o fomento ao comércio, ao empreendedorismo local vai crescer, já está crescendo absurdamente. Eu acredito nisso. Então, só para a gente ratificar isso. Então, assim, se não existir comércio local, não tem comércio. Você não tem dinheiro circulando na economia, né? É fundamental. Você entendeu aí, pessoal? Você ficou claro aí que se você não ajudar o seu coleguinha aí, não sair, não descer, não comprar o pão na padaria, não for comprar cerveja no barzinho ali da esquina, trazer da internet coisas de outro país, de outro negócio, não vai ajudar o teu país, a tua região, a tua cidade? E vamos pegar um exemplo de 10 anos, o crescimento do polo cervejeiro da cidade. Poxa! Você antes tinha um ou outro, você teve uma política pública, uma lei municipal, eu inclusive participei da estruturação e da aprovação da lei. Nesses últimos 10 anos, a quantidade de novas empresas que surgiram, não, mas é concorrente. Primeiro você faz o mercado crescer. Exatamente. Para que aí todos possam usufruir daquele mercado. Hoje a gente fala em produção de lúpulo, que é o elemento que confere o amargor à cerveja, localmente. E existia uma lenda que se falava que o solo brasileiro não poderia produzir lúpulo. É uma lenda. E aí a gente faz mais uma referência ao Paulo Cordeiro, que foi o precursor desse movimento lá na região do Amparo.
com parcerias com universidades, com instituições diversas, a própria associação comercial, comprovando ser possível a produção de lúpulo local. Então você pode beber uma cerveja com água de Nova Friburgo, com lúpulo de Nova Friburgo, produzida por friburguenses. E são várias as empresas que estão hoje produzindo. Isso é muito interessante. Galera, deixa eu interromper o Marcelo rapidinho aqui. Você vai escutar de vez em quando barulho outro. A gente está num pátio a gente está num local aqui que foi uma fábrica. Então a avenida é aqui, tem construção ali. Só se você escutar um barulho estranho é porque faz parte do nosso processo aqui. Até para ser um bate-papo. Marcelo, ó, adorei tudo, mas eu tô aqui com a orelha coçando, velho, porque eu te vi na prefeitura, eu te vi vereador, entendeu? Eu vi você enfrentando um monte de tubarão. Você sabe que eu gosto de política. Na minha família tem político pra caramba. Assim, eu gosto de ficar por trás, fazer articulações. Mano, mas me conta aí o dia que tu bateu na mesa e falou assim: não, isso aqui não vai. Não precisa contar a treta inteira, mas me conta aí como é, assim, porque assim, quando o cara olha pra mim e fala assim: ó, que eu vou fazer isso, que eu vou tirar da tua cidade, isso vai ser assim, assim. Não, eu falo, mano, na minha cidade você não vai nem tocar, mano. Porque se o meu povo não viver, eu não tenho como viver. Foram muitas experiências, né? Eu te diria que a Secretaria de Educação, a possibilidade de você fazer com que crianças que não têm acesso aos serviços básicos, né, possam contar com uma estrutura de qualidade, com uma merenda de qualidade, com uniforme. E aí o tempo passa. Aconteceu semestre retrasado, eu dando aula na universidade, e eu sempre disponibilizo meu WhatsApp para todos os alunos. Sim. E no dia seguinte à primeira aula, uma aluna me manda uma foto. Ela era minha aluna na universidade, agora 2 semestres, e quando eu fui secretário de Educação, há 10 anos aproximadamente, ela, como aluna da rede municipal de ensino, foi visitar o gabinete com a diretora dela e ela tirou uma foto. Então, aquela foto, 10 anos, 9 anos à época, se passaram, essa menina passou a estar matriculada e fazer um curso superior, fruto daquela base. E provavelmente vai ser uma pessoa de expressão. Acredito nisso. Provavelmente. Porque ela teve oportunidade. Teve a oportunidade oferecida pelo poder público. Sonho de... Fez a sua parte, se matricula numa universidade, faz a sua matrícula. E hoje eu acredito que ela já esteja aí no 5º, 6º período. Então, quando a gente se depara com situações como essa, né, e volta e meia, alguém chega para mim: ah, Marcelo, eu queria te agradecer. E eu nem lembrava, né? Por uma intermediação, um contato estratégico, alguém que foi importante para poder dar uma palestra, para poder levar uma palavra, né, que contribuiu para uma reflexão. É muito interessante. Por isso que a gente tem que permanecer em movimento o tempo todo, né? Porque quando você para, na verdade você não está parado, né? Você está retrocedendo, porque o mundo vai continuar girando. Então é importante a gente estar sempre em movimento e procurando atender as demandas que vão surgindo, né? Quem não gosta de problema não está vivendo o tempo que a gente vive, né? Porque o que mais tem hoje... Então, assim, eu parto do primeiro pressuposto. Eu sou um resolvedor de problemas e não sou um criador de problemas. Tem gente que, além de não resolver problemas, eu acho que gosta de criar problema, problemas. mano. Eu acho, porque eu tenho... eu fiz Empretec, né? Fiz uma pancada de curso no Valente. Pedreiro Empretec, hein? Nossa... Mastermind, Enneagrama. Eu fiz programação neurolinguística, fiz criadores de possibilidades. Eu fiz um monte de coisa e eu entendi uma coisa sobre a vida. Os problemas, eles sempre vão existir. Eles sempre vão existir. A gente sempre está num problema para poder resolver. E, por exemplo, se tem luz hoje aqui iluminando esse lugar, porque um dia estava escuro, alguém entendeu que era ruim e resolveu o problema. Então, acho que a gente cria problemas para resolvê-los. Quando eu falo problema, não é uma coisa boa. Não estou falando de deixar alguém numa situação difícil. Claro. Eu acho que você foi um grande criador de problema. Porque no momento que você olha para uma cidade e fala assim: ó, isso aqui dá para ser uma Serra de Silício. Você está criando um problema com quem está na cidade. Porque você faz a pessoa começar a acreditar. E quando alguém acredita em algo, ele mexe a montanha. A Bíblia é muito clara, né? Clara quando fala assim: quem tem fé move a montanha. Ela está falando de problema. Está falando de problema. Posso falar uma frase de para-choque de caminhão aqui? Oxe, agora. O problema não é o problema. O problema é a sua reação diante do problema. Exatamente. Porque o problema ele pode se avolumar e se tornar irresolvível,
ou você pode partir para dentro dele e transformá-lo numa oportunidade. E quantos negócios são criados a partir de problemas que são chamados de dores? A pandemia hoje? É isso. O Marketplace, Imagina Brasil, foi isso. No momento que abriu-se a expertise, que se consumia mais lá fora do que aqui dentro, é um problema, não é? Aí o cara lá que está aqui, o Tiaguinho, né, falou assim, isso está errado. Né? Nosso CEO, né? Que é o nome bonito, né? Do Tiaguinho, CEO. CEO. Chief Executive Officer. Olha só. Diretor-presidente. Fera, né? É, o cara falou, não, você tá errado, vamos fazer diferente. E aí ele ainda criou outro problema, que ele fez o Imagina TV. Aí me trouxe outro problema. Né? Que é assim, cara, eu preciso de você para estar lá falando com o cara. Então, assim, são problemas que vai trazendo o quê? Soluções. Problemas do bem, né? Problemas que bem. nos movem, que nos motivam. E esse tipo de problema a gente tem que ter muito. A gente não deve ter problemas como a gente conhece tradicionalmente, né? Onde você nem tem um problema em si e as pessoas vão criando novos problemas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta assim, cabreira, assim. Cara, a tua história é sempre envolvida nas lutas sociais, de alguma forma. Com a educação, com certeza. Né? Presidente lá do Grêmio Estudantil, depois, né, lá no futebol, Câmara, Prefeitura. Cara, que conselho tu vai dar para Marcelo Verli, que estava lá em 1989 arrumando treta? Conselho? 1989. Galera, meu Deus do céu, a gente tá, velho. Conselho. Aliás, 1989, comecei a apertar parafusos na fábrica Espinha Eletrônica e Empreendimentos Industriais Limitada, lá em Córrego Dantas. Que era um polo naquela Exatamente. época. Né? A Teacher era lá, né? A fábrica de vinhos. Aquela região de Duas Pedras, Córrego Dantas, acabou se configurando. Aliás, o eixo de desenvolvimento industrial de Nova Friburgo se expandiu para lá, né? Você tem várias indústrias naquela região. Conselho para o menino de 18 anos, né, com tantas limitações decorrentes de uma situação financeira familiar que não era a escassez que a gente sempre fala, né? Cara, vai fundo que vai dar tudo certo. Você vai olhar lá na frente e vai pensar, caraca, velho, como é que você avançou e gerou contribuições para tantas pessoas? Outro dia eu fiquei pensando, desde 1993 eu dou aula em universidades. Já devo ter dado aula para 3.000, 3.500 pessoas. E uma frase que você tenha falado e que tenha gerado impacto, aquilo ali já contribuiu. Mudou. E é muito legal porque hoje, por exemplo, eu vou a um banco e aí tem sempre um ex-aluno, uma ex-aluna. E mesmo de máscara dá para você ver quando o sorriso abre no olho, né? E é sempre assim. Isso não tem preço. Ontem eu fui levar o meu filho mais velho para fazer o teste de Covid e aí encontrei uma ex-aluna minha que trabalha num banco. Ela saiu de onde estava e veio falar comigo, super feliz, enfim. Então, eu acho que marcar positivamente a vida das pessoas. Né? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um empreendedor na política. Isso é fato. Se não tivesse a política, você ia fazer o quê? Eu fiquei curioso agora, porque eu sei que você é professor. O que é a política? Fala aí pra gente. O que é a política? A gente muitas vezes confunde com a política eleitoral, a política partidária, mas a política é algo muito mais amplo, né? A gente faz política dentro de casa, né, amigo? Se a gente parar para refletir, da onde surge esse termo, né? Pelo menos aonde eu consegui identificar. Os gregos chamavam de politikos os cidadãos que, além de dedicarem tempo para si, para o seu sustento pessoal, familiar, aqueles que se dedicavam a tratar das questões de interesse público. Iam para a ágora, para os debates públicos, para apresentar soluções, e não necessariamente ocupavam cargos. Então, política, a gente faz o tempo inteiro. A gente está fazendo política aqui nesse exato momento. A gente está fazendo reflexões, está construindo possibilidades, estamos fazendo articulações. Existe uma nuvem negra, né, sobre o pensamento político na cabeça do brasileiro, né? Que ele tem que ser de esquerda ou de direita ou de centro. Na verdade, política não tem nada a ver com isso. Isso aí é o estado político, né? Ali é o cara que exerce um mandato. Você pode ter expressões ideológicas, né? Mas assim, a essência é você zelar pelos interesses da sociedade. Isso é política. Você está fazendo isso aqui, eu estou fazendo, todos aqui estamos fazendo. Só que a coisa foi tão desvirtuada, se jogou para uma vala tão ruim, que aí você perde a essência. E aí, voltando à questão que você perguntou, aonde eu estiver, eu farei política. A boa política, na universidade, na minha casa, com os meus amigos, no grupo de futebol, eventualmente numa disputa eleitoral partidária, num cargo governamental.
A essência é a mesma. Zelar pelo interesse das pessoas, da sociedade, ser útil. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a essência. Agora, é difícil, porque você muitas vezes não consegue transparecer. E aí as pessoas olham, é político, é safado, é corrupto, é isso e é aquilo. E aí você vai gerando uma degradação, uma deterioração. Até porque, infelizmente, nós temos também maus exemplos. Sim, mas que eu acredito que sejam a exceção. Mas aquilo gera uma repercussão tão grande Foi que eu te falei, que parecem ser a a regra. lama, que o cara coloca, você pode... pisa e se debruça, né, sobre ela, né? Aí só que quando o cara sai da lama, termina... Olha só, você me fez lembrar o Bernardinho. De vez em quando ele ensaia que vai entrar como candidato em alguma coisa. Você deve acompanhar isso, né? Eu vi uma entrevista da mulher dele. Não, ele deu uma entrevista falando o que a mulher dele falou. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Ele falando da esposa, né? Quando eu falo em entrar para a política, a minha esposa falou comigo uma vez que ela me via como se eu estivesse entrando com roupas brancas numa carvoaria. Olha só a imagem, né? Que a esposa dele apresentou num dado momento. Não é muito diferente da imagem que muitas pessoas têm. pensam. Até porque há exemplos negativos que, como eles se sobrepõem, o que vende um jornal? Só notícia ruim. Então, quando você tem uma notícia boa, eu falo assim, você liga a televisão pela manhã, não vai aparecer que dezenas de milhões de pessoas foram transportadas, se locomoveram e chegaram sãs e salvas nos seus destinos. Mas aquele acidente, que infelizmente ceifou vidas, é isso que vai ser a notícia. Isso, aliás, eu assim, até evito assistir noticiário, porque senão aquilo já te dá uma baixada de energia, que é um negócio complicado, né? Então, é para a gente refletir. E eu acho que a mudança depende de cada um de nós, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Gandhi falou isso certa vez. Acho que é nessa vibe, que é um outro termo que a galera gosta de usar. Usando, né? A gente precisa caminhar. Gente, eu estou aqui com o Marcelo Velê, agradecer a você. Esse é um dos poucos políticos que eu convivo, porque eu não convivo com tantos políticos assim. E que eu escolhi a dedo assim, né? O Tiago fez o convite para que você tá aqui. Eu estou olhando aquilo lá, gente, que o Tiago está aqui hoje, entendeu? Ele fez o convite e eu fiquei muito feliz, porque assim, eu nunca ouvi falar nada que desabonasse a sua conduta. E eu estava afim de ter um político aqui, porque assim, para quebrar essa história da cavoaria. Que porque você entra na cavoaria, você tem que sair sujo. Não é assim. Eu conheço político, você conhece político. Tem muita gente séria. Mas o melhor foi tudo que você ensinou aqui pra gente, que tem que servir. Senão não presta para existir. A verdade é essa. Quem primeiro pregou isso, talvez... O maior líder de todos os tempos, né? Pois é. Que lavou os pés contra... Aliás, era só seguir o exemplo dele, né? Ficou fácil. Tudo, né? Obrigado, irmão. Foi uma honra estar com você aqui. Tá? Eu tenho certeza que o futuro te guarda ainda coisas brilhantes e a gente vai estar lá junto para aplaudir você, viu? Te agradeço. Um abraço enorme. A todos e todas que nos acompanharam. Valeu, galera. Aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijão. Ó, fica ligado. Salva esse vídeo aí. Curte aí, pelo amor de Deus. Se não curtir isso aí, ó, vou ficar treta com você. Curte isso aí e já manda para um monte de empreendedor para aprender como é que deve fazer a coisa do jeito certo. Beijão para vocês. Top? Cara, mandou muito.